final de semana do dia 31 de outubro e 1º de novembro, a TV da Fronteira 100% digital esteve presente no segundo Defender, segundo encontro binacional de Direito e Processo Penal. Você vai acompanhar agora as imagens e entrevistas. Nós vamos conversar agora com Evandro Gutenbier, o prefeito em exercício. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Qual a importância da prefeitura estar apoiando um evento como Defender? Olha, eu acho que é um dos maiores eventos, né? Hoje seria o maior evento binacional que nós temos de direito e processo penal. Então, eu acredito que é um aprendizado para todos os estudantes de direito e para todos nós que gostamos do direito. Eu acho que teremos dias aí de muito aprendizado com todos. E também é importante como mais um ponto turístico para a fronteira, né? Porque já é o segundo ano e a organização pretende que seja um marco turístico também na cidade, engajando educação e turismo ao mesmo tempo. Isso é muito importante, né? O turismo, nós temos uma fronteira extremamente turística, né? Nós somos hoje o segundo maior destino turístico do estado. Então, cada vez com eventos tipo esse, só engrandece a nossa fronteira, só nos valoriza e nós ficamos muito felizes. Queremos aí dar continuidade, somos parceiro, a Prefeitura Municipal com certeza vai ser sempre parceiro de eventos dessa grandeza. Então, acreditamos que através da educação, através dos ensinamentos, cada vez mais estamos aptos a receber os turistas aqui na nossa cidade. Obrigada, prefeito, pela sua participação. Um grande abraço e um ótimo evento. Obrigada. Vamos conversar agora com o Dr. Chandler Costa, que foi um dos idealizadores do Congresso com o Dr. Luiz Eduardo Dávila. Dr. Chandler, na sua opinião, quais as expectativas para esse ano? As expectativas são as melhores possíveis. A organização, aí com a coordenação do Dr. Luiz Dávila, desde quase um ano atrás, vem preparando esse evento, vem organizando e preparando a infraestrutura para que pudéssemos receber todos os palestrantes, bem como todos os convidados da melhor forma possível e que tenhamos, né, um grande evento de muita qualidade entre os palestrantes, toda a força processual penal que temos no Brasil está representada hoje em Santana do Livramento e Rivera, com certeza sem deixar nada a dever para qualquer evento de direito penal e direito processual penal dos que acontecem no Brasil. Vamos conversar agora com o Dr. Richard Nogueira, que junto com o Dr. Chandler Costa e o Dr. Luiz Eduardo foram um dos idealizadores do primeiro Defender. Dr. Richard, quais as suas expectativas para o segundo Defender? As expectativas são elevadíssimas devido ao sucesso do primeiro evento e devido aos nomes que este segundo Defender reúne, nomes que são referência a nível nacional e internacional no direito penal e no processo penal. Então, estou certo que será um sucesso o evento. Nós agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo congresso. Ótimo evento para todos. Nós vamos conversar agora com o presidente da OAB da subseção de Santana do Livramento, Cláudio Munhoz. Doutor Cláudio, segundo a sua opinião, qual a importância de um congresso como esse aqui na nossa fronteira? Eu diria que esse congresso deve ser, neste ano, né, que nós estamos terminando, o mais importante realizado. Principalmente porque envolve direitos fundamentais como o direito à vida, o direito à liberdade. E a OAB está muito satisfeita, muito feliz em poder prestigiar, principalmente o Dr. Luiz Eduardo, que é um ex-presidente, conselheiro seccional e que teve um empenho pessoal muito grande, muito forte para que esse evento se realizasse. Nós vamos conversar com a professora Lúcia Quevedo, que é a cerimonialista do evento e também a representante da Urcamp que está apoiando o evento. Professora Lúcia, na sua opinião, qual a importância de um evento como esse para a fronteira, mas principalmente para os alunos? Bom dia a todos. É de extrema importância, né, a participação nesses eventos e principalmente, né, eu conversava com o Dr. Luiz, que é o organizador, temos pessoas, né, aqui na região, na fronteira, que organizem esse tipo de evento. Porque como nós estamos bastante afastados, né, da capital, se torna às vezes muito custoso, muito difícil para os alunos participar. E para a carreira jurídica,
tanto acadêmica como profissional, é extremamente importante, eu diria que essencial, a atualização jurídica. E o direito penal e processo penal, não diferente dos demais, é uma área que muda constantemente, né, em relação à proteção ao cidadão, em relação à proteção ao processo em si, e precisamos estar sempre atento, ouvindo aqueles que estudam profundamente os temas, né, que estão à frente das situações sociais, tanto do Brasil como do Uruguai, o que é uma necessidade, já que somos uma cidade de fronteira, né? Então, realmente é muito importante, e a Urcamp fica sempre muito feliz de poder apoiar, de estar junto com as pessoas com esses eventos, né, de direito, para realmente proporcionar essa atualização para os alunos. Evandro Cruz de Machado, prefeito municipal, exercício. Dr. Cláudio Gonçalves Munhoz, presidente da OAB Subseção de Santana do Livramento. Dr. Luiz Dávila, fazer a abertura da... Vamos então cantar o hino nacional do Uruguai, depois o hino nacional brasileiro, depois o Dr. Luiz Dávila faz o uso da palavra.
unisse os dois povos e discutíssemos o direito, né? E as angústias dos advogados, especialmente, né, de nós advogados, mas de todos os operadores do direito, as angústias que temos em relação ao direito penal e ao direito processal penal. E esse evento, ele não saiu apenas da minha cabeça. Esse evento, nós, os idealizadores, fomos três. Eu, Dr. Richard Nogueira e Dr. Xander Costa, que estão presentes, e eu agradeço muito a presença desses grandes colegas, grandes advogados, que juntos idealizamos este evento e pensando, sim, nos advogados, nos profissionais, nos operadores do direito, mas muito em especial nos alunos, porque nós já fomos alunos, somos eternos alunos e sabemos da necessidade que os alunos têm de conviver neste tipo de ambiente. Aproveitem, e eu dizia isto nas universidades por onde passei, divulgando defender. Eu tinha muita vontade de ouvir o professor Jacinto Coutinho, que aqui está hoje presente, e não tinha tido a oportunidade. Vocês dirão, mas em 31 anos, sim, mas para ir ouvir o professor Jacinto Coutinho, eu tinha que gastar muito, e um advogado interiorando o professor Jacinto, não é fácil a coisa. Então, um prazer muito grande de estar na sua presença e de poder ouvi-lo. E hoje, alunos principalmente, advogados, evidentemente, operadores de direito, vocês terão uma oportunidade ímpar, então registrem muito esse dia com o professor Jacinto e com tantos outros que passarão aqui por esse palco. Professora Laura Robato, que está aqui, professor Fernando Gomes Santoro, de Montevidéu, professora Laura Robato também. Obrigado. Aproveitem, o evento é de vocês. Obrigado, prefeito em exercício Evandro Gutierrez. Obrigado, doutor Leandro, colega, advogado, representando o prefeito Richard Sander. Obrigado, presidente Cláudio Munhoz, pela sua presença, a presença da advocacia aqui presente no palco. Nós teremos apenas a palavra do intendente, que está na sua casa, e a palavra do prefeito, dando as boas-vindas. Bueno, bienvenidos a todos. Lamentablemente no pudo estar hoy, así que vengo en su representación de darle la bienvenida a todos los operadores de derecho, a todos los colegas, a todos los estudiantes participantes. Felicitar a la organización del evento, a todos Eduardo y a todos los que participaron en esta organización. La verdad que me emociona mucho que últimamente en nuestra frontera todos los eventos técnicos profesionales llevan la palabra binacional en él, y creo que eso es muy importante en una frontera donde las ciudades son más que hermanas. Yo diría que son como siameses, porque lo que le pasa a una siempre a la otra. Si bien son dos administraciones diferentes, son dos estados diferentes, con dos ordenamientos jurídicos diferentes, en los hechos, en la vida cotidiana del ciudadano es una ciudad sola, entonces lo que pasa a una le afecta a la otra. Y bueno, las instancias de capacitación en derecho siempre son positivas y bienvenidas. Como decía Eduardo Couture, un profesor de Derecho Procesal uruguayo, en su decálogo del abogado, los 10 mandamientos del abogado que conocíamos nosotros, estudia porque el derecho está en permanente movimiento y si nos sigue sus pasos, somos cada día menos abogados. Entonces, las instancias de capacitación son importantísimas y más cuando las traemos acá cerca y no tenemos que trasladarnos de repente a las capitales para poder acceder a ellos. De verdad, felicidades, felicitaciones a los organizadores del evento y bueno, bienvenidos a todos. A palavra, prefeito em exercício, Evandro Gutierrez. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar o senhor Luiz Eduardo Gafra e parabenizar toda a sua equipe pela organização do evento. De extrema importância, um evento dessa magnitude, um evento binacional, onde possam discutir as legislações. O que você sente no setor jurídico é o que nós sentimos na administração. Nós, com certeza, somos uma cidade só, com países diferentes, com legislações diferentes. Isso muitas vezes atrapalha até o nosso desenvolvimento, atrapalha essa parceria, que temos uma parceria com o Crivella. Nós trabalhamos em conjunto várias vezes e precisamos trabalhar, porque como disse em representante do doutor,
que o que uma cidade sente, outra sente também. Então, a legislação é diferente, muitas vezes na administração pública temos esse entrave, né, jurídico, que não podemos fazer muitos programas, muitas coisas juntos pelas legislações. Mas com certeza esse encontro vai clarear isso, vai trazer um norte, vai melhorar esse norte, para que possamos cada vez ser uma cidade mais conjunta, na palavra, quando nós falamos em legalidade. Então, parabéns a todos dê parabéns aos organizadores e sejam bem-vindos à fronteira mais remota do mundo. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, intendente. Eu quero, evidentemente, que a gratidão, né? Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de nós realizarmos mais uma vez a segunda edição do Defender. Agradecer a minha família, a minha irmã, a minha mãe, a Andréia, minha namorada que me apoiou desde sempre, os meus sogros que estão presentes aqui. A mãe não pôde vir ainda, mas agradecer a todos. O professor Jacinto Coutinho é professor titular aposentado de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e de Direito da Univel em Cascavel, especialista em Filosofia do Direito pela PUC do Paraná, mestre pela Universidade Federal do Paraná e doutor pela Università degli Studi di Roma La Sapienza. Presidente de honra do Observatório da Mentalidade Inquisitória e advogado e membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pelo anteprojeto do novo Código de Processo Penal. Absurda, você olha para aquilo e diz, não é possível essa gente. Imagine, pode ser assim, imaginem se aquilo tivesse acontecido em Ipanema ou em Copacabana. Imaginem, porque não é que eu tenho a traficante em Copacabana. Estou de acordo, né? Estou de acordo. E Ipanema e Copacabana talvez onde esteja mais traficante no Rio de Janeiro. Eles só estão situados no amor. Mas o tráfico é lá embaixo, porque o dinheiro está lá embaixo, tem compras lá embaixo, como são os americanos que compram lá de novo. Para usar, os americanos usam a droga produzida na Colômbia. Enfim, digamos que isso é um pouco a introdução do que eu tinha para dizer. Ou seja, preciso desanuviar e pensar que precisamos de um sistema democrático compatível com a Constituição e dos sistemas que se oferecem são dois. Uma mescla que, na verdade, desde Napoleão foi sempre uma fraude, foi sempre uma estrutura mista, uma estrutura inquisitorial, sempre. E nós só temos uma chance, que é navegar por uma estrutura acusatória por dois vitais motivos. O primeiro é que nesse sistema há efetivamente a possibilidade de pegar todos os que cometem crime. Acaba, né? E é possível e buscar, digamos, a turma do andar de cima. Coisa que para nós não acontece. Quando acontece, é de tal maneira falha a forma como se estruturam esses processos e as operações, que invariavelmente, não precisa ser um grande advogado nem muito inteligente, acaba tudo sendo quebrado. Operação A, operação B, começaram a pensar pelo máximo do abuso de coisa Lava Jato. Era visível. Primeiro, a história foi o meu. Eu disse lá no tribunal, em Porto Alegre, estamos produzindo um almoço. Vocês sabem que isso está errado e vocês sabem que uma hora vai ter um juiz com coragem de acabar com isso. Não deu outro. Nós vamos conversar agora com o Dr. Jacinto Coutinho. Dr. Jacinto, eu vi pela sua palestra que o senhor é contra a repressão pela repressão. O senhor tem medo que injustiças maiores sejam cometidas contra os menos favorecidos. Como o senhor sugere que o Brasil diminua a criminalidade que nós estamos vivendo no momento?
Bom, esse é um problema muito complexo. E é certo que se você repreende por repreender, você, ao invés de causar uma postura positiva em relação àquele que você está repreendendo, você vai causar uma postura negativa. Isso o mundo inteiro sabe a partir da própria relação dos pais com os filhos. Então, é preciso ter um trato nesta relação e é preciso trabalhar com as coisas que tornam viável você mudar o comportamento das pessoas sem precisar usar dessa repressão. Claro, é que isso depende da forma, então, como se faz. O que você precisa repreender, nós sabemos por toda a estrutura da área psíquica. Se você não repreender um filho, se for necessário não colocar limite às coisas que ele faz, o que você faz é estragar ele. Então, é um pouco disso que se trata. Não é, e eu não disse que eu sou contra a repressão, o que eu disse é que é preciso repreender bem, é preciso repreender de uma maneira correta, de modo tal a que seja útil para aquilo que você pretende, mas que seja útil em relação à pessoa que você repreende. Não se trata de você criar um monstro. Não é difícil você imaginar que você pode fazer isso. Está acontecendo nos nossos presídios, por exemplo, transformados em depósitos de preso, é que nós estamos colocando nesses presídios, não raro, gente que cometeu crimes pelos quais não devia estar lá, gente que cometeu crimes muito pequenos, mas que você colocando lá, você faz dessa pessoa, quem sabe, um criminoso alto. Ou seja, uma escola do crime. O que se diz usualmente é disso. Então, o que você faz? Você coloca lá um ladrão. Ele sai tomado pelo que ele vive lá, de uma violência maior do que eventualmente era dele, vamos dizer. Mas se você trata mal e bota ele na cadeia, a tendência é ele ficar pior lá. Então, quando ele sai, a chance que ele tem, por exemplo, de cometer aquele furto transformado pela violência num roubo, mas quem sabe até além matando a pessoa, ora, uma desgraça. Então é assim, se tem uma vítima de um furto, tem que pensar na vítima, é muito importante pensar na vítima, mas você tem que pensar no que vem pela frente, porque o que vem pela frente do sistema penitenciário hoje é algo de pior. Significa dizer, nós estamos prendendo mal. Então, desde esse ponto de vista, é preciso ter muita cautela, porque não raro, você coloca um ladrão lá e depois você vai colocar um latrocida. Só que tem o seguinte, na segunda vez que você for botar esse ladrão lá dentro, no rastro que ele deixou tem uma morte de um inocente, tem uma morte nossa. Tem uma morte nossa, é um nosso que está aqui. Quando eu digo nosso, é de uma pessoa que normal, que trabalha, que etc. Qualquer um de nós, que de repente vai ser a vítima desse caso aí. Então você diz, mas como é que esse sujeito está tomado de tanta violência? Meu irmão, se você prender mal na primeira vez, quando ele era um ladrão de bicicleta, quando ele era um ladrãozinho qualquer, se você não souber, não ter cabeça e souber tratar bem com ele, você pode de fato produzir alguém nessa ordem. Doutor Jacinto, já passou da hora do Brasil ter uma reforma no Código Penal. O senhor viaja por muitos países estudando diferentes códigos penais. O senhor acredita que vamos chegar de fato a uma reforma no Brasil? O que tem hoje é que mudou muito a estrutura da sociedade. O Código Penal, veja, o Código Penal, ele reflete para aquilo que na sociedade é tomado como condutas de maior desvios na sociedade. O Código Penal diz as coisas que você não pode fazer na sociedade.
A Constituição está estabelecida a partir de um princípio de que nós, os particulares, podemos fazer tudo aquilo que não está proibido na lei. Então, o mais grave do que não se pode fazer, nós botamos no Código Penal. Não pode matar, não pode furtar, não pode roubar, não pode estuprar, não pode... a gente coloca lá no Código Penal. Isso, que é uma ideia, pelo menos na elaboração que nós temos, pelo menos do Código do século XIX, vai ou foi se desgastando com o tempo. Então, a sociedade hoje não só é mais complexa, como a sociedade é regida de uma maneira um tanto diferenciada. Claro, em alguns aspectos, a sociedade muda, isso a gente vê por muitos motivos, mas entre eles, e talvez principalmente hoje, pela questão da cibernética. Toda a estrutura da inteligência artificial, computador, telefone. É só você imaginar que para nós, gente da minha idade, que trabalhava com cheque, etc e tal, o estelionato era passar um cheque sem fundo. Hoje não tem nem mais, hoje não tem nem cheque. Hoje não tem nem mais isso. Quer dizer, veja como muda a estrutura. Mas certas coisas a gente não consegue tirar. Veja, é só ver a quantidade absurda, fora do comum, dos abusos sexuais, que sempre existiram. Mas nós nunca tivemos um tal volume de abusos sexuais como nós temos hoje. E é uma sociedade aberta, é uma sociedade que você tem na internet, você tem nudez, tem ato sexual, tem tudo. Ou seja, aparentemente, nós estamos muito mais evoluídos nessa relação. Antigamente ninguém podia, você não via a mulher estava toda engessada, o vestido era lá na canela. Mas o volume de crimes sexuais era um volume pequeno. Hoje é um absurdo. Hoje que a gente vê de crime sexual, então veja, só isso já é uma forma de você mostrar, o da gente aparentemente ter que pensar mais como forma de ajuste, de atualização da estrutura criminosa. Para terminarmos brevemente, eu sei que o senhor teve um tempo em Montevidéu, mas que não conhecia a fronteira. O que o senhor achou da nossa cidade? Muito legal, muito legal. O senhor imaginava que fosse assim tão próximo? Não, eu não tinha nem ideia do que podia ser. Era uma das regiões do Rio Grande do Sul que eu não conhecia. Eu achei absolutamente sensacional. E a ideia de que é a fronteira mais irmã do mundo, né? A fronteira mais irmã do mundo é alguma coisa muito, muito legal. E imagino que deve ser muito interessante essa. E é muito interessante, eu estou vendo, eu tenho, desde ontem, quando estou andando pela cidade, eu tenho visto que a cidade é diferente de verdade, ou seja, o lado do Uruguai é uruguaio, quer dizer, as casas são uruguaias, as ruas são uruguaias. E o mais diferente... É um negócio incrível isso, você atravessa a rua, é o lado brasileiro, você vê que o lado é brasileiro, você vê que o lado é brasileiro. O Eduardo não vai me deixar mentir. Com a globalização, ficou um pouco mais parecido a forma que as pessoas se vestem. Mas há 30 anos atrás, dava para reconhecer na forma que as pessoas se vestiam. Sério? Isso é muito interessante, mas é muito interessante, porque, sabe, é uma divisão fictícia, porque é uma divisão fictícia na nossa cidade, mas ela é muito visível, então é uma coisa assim... Olha, a gente foi almoçar num restaurante lá no Uruguai. E aí... Aqui no Uruguai, nós estamos no Uruguai. Isso, aqui no Uruguai, que nem o professor do Uruguai. Porque lá no meu país, não, aqui é o teu país. Então ele virou a quadra, ele desceu 2 ruas, eu disse, meu Deus... Nós estamos no Uruguai, porque é visível como é o Uruguai, né? É muito interessante, achei muito legal, é uma experiência para ser estudada, eu acho, muito legal. Doutor Jacinto, muito obrigada pela sua atenção, aproveite o final de semana na nossa cidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada.
A jornalista Rita Barchet é gestora de crise mediática com atuação no meio jurídico criminal. Tem expertise na gestão de casos polêmicos e de grande impacto na imprensa nacional. Coordena a Rita Barchet Estratégia e Comunicação e é responsável por projetos de comunicação para criminalistas em diferentes estados da federação. Foi gestora de imprensa do caso da Boate Kiss, do inquérito à anulação. Também atuou na Lava Jato e outros casos de grande repercussão. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, agradecer a organização do evento, porque eu sei como é difícil organizar um evento, eu sei como é complexo, e parabéns pela segunda edição desse evento. Então, agradeço ao Dr. Luiz, ao Dr. Richard, que além de parceiro, é um amigo, parceiro de trabalho, e o Dr. Xavier também pela toda o pensamento, o desenvolvimento desse evento, que é extremamente importante. E como já ouvi em algumas palestras que participei, de alguns advogados que vocês admiram muito, estar aqui para ouvir pessoas já torna vocês acima da média. Porque dedicar um tempo para aprender um pouco mais não é todo mundo que quer. Às vezes vocês também não têm disponibilidade para estar aqui hoje, não terão jeito de estar, então parabéns pela presença de vocês. Meu nome é Rita Barchet, eu sou jornalista formada em Santa Maria, sou gaúcha e moro no Rio de Janeiro há 3 anos. Então, eu dediquei a minha vida profissional a trabalhar com a área criminal por uma coincidência. Depois de 3 anos de formada, o meu telefone tocou e era o escritório do Dr. Jader Marques. Precisava de uma assessoria de imprensa para trabalhar no caso da Boate Kiss e nenhum jornalista queria aceitar, porque era muito difícil de fazer o trabalho. E eu, no auge da minha insanidade, aceitei 3 anos de formado e trabalhei 12 anos no caso do inquérito até a anulação. E passo os dias pelo Rio Grande do Sul, entre estar aqui, vou estar com a minha família em Santa Maria e volto para Porto Alegre e vou ver o réu, que está em liberdade condicional, trabalhando na empresa dele, e vou lá dar um abraço nessa pessoa que se tornou meu amigo. Então, eu sou uma jornalista que trabalha com criminalistas e vou explicar ao longo da minha palestra por quê. E peço para o pessoal ir passando, porque eu trouxe algumas imagens, algumas coisas para ir amparando a fala que eu vou ter com vocês, justamente para que vocês entendam que, apesar de eu trabalhar em casos de grande repercussão midiática, eu trabalho em 18 estados, acredito que são 18 estados do Brasil, e trabalho em cidades como essa. Não com as características que vocês têm, que são características muito únicas, né? São uma cidade binacional, mas o meu trabalho começa em cidades pequenas, que acontece um fato, ele cresce midiaticamente e vai parar na imprensa nacional. Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês, porque vocês, a qualquer momento, podem estar no caso assim. Isso não é destinado somente a advogados renomados e grandes do Brasil. Eu queria que o que ficou claro, parece, em função da tua palestra, é que hoje em dia, na era da comunicação, cada vez mais é quase que uma necessidade que os escritórios de advocacia tenham uma assessoria de imprensa. Exato, o que eu conversei hoje, o que eu trago normalmente para as minhas palestras é realmente isso. Um escritório de advocacia penal, quando ele tem um caso mediatizado, falta um componente na equipe dele, que é esse especialista em mídia. Então, se ele vai para um processo no qual a acusação, a investigação toda tem essa inteligência de comunicação, menos ele já entra deficitário nessa questão e isso, de algum modo, prejudica o cliente dele. E como é o nome da minha palestra, narrativas criminais ocorrem ali na imprensa e sem a fala da defesa, essas narrativas saem de um modo que o cliente não é contemplado. Mas é importante que o jornalista também, ele tem que ter uma linha tênue, né? Porque a própria OAB, ela tem algumas restrições em relação a tudo que pode ser feito em relação de comunicação. Mas a OAB, ela tem restrições em relação ao que se refere a autopromoção. Propaganda. Então, se você vai para a imprensa contar que ganhou algum caso ou algo desse tipo, realmente não está dentro das regras da ordem. A questão é, você vai falar pelo seu cliente dentro de um processo.
que já existe. Então você tem o direito de defender ele no tribunal da opinião pública, digamos assim. Então você pode ali fazer sua nota, dar sua declaração, até a entrevista, para defender o teu cliente do julgamento público e midiático, né? Então isso não fere de nenhum modo as regras da ordem dos advogados, porque é realmente algo que é importante para o processo. Gostaria que tu nos dissesse como é que tu começaste nessa área, porque tu eres a pioneira nessa área como jornalista, né? Eu não sei se eu sou pioneira, eu acho que é meio um pouco de pretensão achar que eu sou pioneira, mas eu acho que eu sou uma das únicas que faz isso no Brasil. Eu realmente não conheço, me falham saber de pessoas que atuam diretamente só com criminalistas, como é o meu caso. Eu comecei, o meu primeiro trabalho foi com a Boate Kiss. Eu recebi uma ligação em 2003, depois de um mês que o caso já estava acontecendo, era inquérito ainda, no escritório do Dr. Jader Marques, porque eles precisavam de assessoria de imprensa. O caso era extremamente midiático e ninguém tinha experiência para lidar com um caso daquele no Brasil, porque era uma coisa muito grande. Muito menos eu, mas aceitei igual, me dediquei, trabalhava horas incessantes e trabalhei 12 anos nesse caso, e ao longo desses 12 anos foram surgindo outros advogados que também precisavam dessa inteligência na parte de comunicação, e eu ia lá colaborar com eles, e assim estou há 13 anos fazendo o meu trabalho e atuo hoje em dia em 18, 20 estados no Brasil. Bom, eu te agradeço pela entrevista. Eu sei que tu deve conhecer Livramento, porque é de Santa Maria, pertinho, né? Mas que tu aproveite o final de semana aqui na nossa fronteira. Ah, com certeza. Já estou com encomenda de doce de leite, vinho, então agora a mala vai voltar cheia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. O professor Fernando Gomes Santoro é professor de Direito Processual, grado 4, da Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai. O professor Fernando também é o coordenador da matéria de Direito Processual na Universidade da República. Também é professor do curso de especialização de Direito Processual do Instituto Uruguaio de Direito Processual. Professor do curso de mestrado de Direito Comercial e doutorando na Universidade Católica de Buenos Aires. A la persona, como tú dijiste, lo que le interesa es lo que interesa. Entonces, tú estás en una investigación y el fiscal te propone una prueba. Y tú dices, no voy a. El fiscal puede pedir una formalización, si hay elementos para eso. Y como con la formalización se pueden pedir medidas cautelares que ingresen a la prisión preventiva y se presumen muchos riesgos, eso lleva a que te formalizo, y bueno, no lo dice la ley, pero prisión preventiva. Entonces, eso lleva también al tema. Vamos a hablar ahora con el abogado y profesor de Derecho Penal en la UDELAR, ICLAI. ¿Eso? ICLAI. Fernando Gómez Santoro. Doctor Fernando, yo estaba escuchando su charla y me llamó la atención lo que usted hablaba sobre la acusación-inquisición, del biais acusatorio y el biais inquisitorio. Y me llamó mucho la atención lo que usted decía sobre el papel mediador del juez y cómo a veces él hace mucho más de lo que él debería hacer en una audiencia. ¿Lo que usted cree que podría hacerse, si es que hay algo que se pueda hacer para que el juez no pase de sus funciones, no exceda sus funciones y se limita así a ser el mediador del juicio, digamos así? Bueno, algunas cuestiones. Yo soy docente de Derecho Procesal. Entre ellos, Derecho Procesal Penal es una disciplina que queda comprendida en esa materia. Después, en la pregunta que tú haces, yo creo que está relacionada con los roles que cumplen los distintos sujetos. El juez tiene que tener un rol de imparcialidad y tanto dar la razón al fiscal como al defensor. Y tiene que tratar de bregar por un proceso lo más acorde con la ley y con la Constitución. Y cuando la ley le da la posibilidad de tomar alguna resolución
que respete los textos constitucionales, por mínima que sea, tiene que acudir a esa solución, ¿verdad? A eso es a lo que me refería. Sobre todo que noto que en ocasiones hay una cultura en la aplicación de los códigos inquisitorial. Pese a que los textos puedan ser acusatorios, a veces la aplicación es un tanto inquisitorial. Eso era la cuestión. Creo que se soluciona con la aplicación del principio acusatorio a rajatabla, con que el juez no haga prueba de oficio, que no la hace por lo menos en Uruguay, con que las medidas cautelares se interpreten de forma excepcional, pese a que los textos habilitan otra interpretación, utilizar esta, que es la que respeta el debido proceso. Básicamente en la aplicación de la herramienta y no tanto en la herramienta, si se quiere. Este es el segundo defender, usted estuvo también en el primero. ¿Qué le parece que estemos con esta integración que paso a paso parece estamos consiguiendo que se torne un poco más, que siempre fue muy burocrática, ¿no? Estamos ahí esperando que salga el aeropuerto binacional, que aún está en el papel. ¿Cómo ve usted el defender? Lo veo como algo muy, muy bueno. Creo que los latinoamericanos, sobre todo los uruguayos, tenemos que tener orgullo de ser latinoamericanos. Tenemos cosas en comunes con los hermanos brasileros, con los hermanos argentinos. Nos peleamos, pero nos queremos, somos como los hermanos. Tenemos muchas cosas en común. Y es el momento de darnos cuenta de eso, de las cosas que tenemos en común. Que hay toda una cultura, sabemos cosas uno del otro. Venimos a Brasil, nos sentimos como en casa, ustedes van a Uruguay, se sienten como en casa, lo mismo con Argentina. Creo que tenemos que tomar conciencia de la relevancia que tienen los países de Latinoamérica para el mundo. Vernos de esa manera y también tomar en cuenta que a veces cuando tenemos que acudir a algún modelo, quizá lo mejor sea tomar modelos cercanos, como los argentinos y los brasileros, que tenemos realidades muy similares y semejantes y nos entendemos como nadie. Y yo lo veo de una manera muy, muy positiva. Creo que esto nos muestra que tenemos problemas similares, que puede haber herramientas, pero hay problemas quizá en las aplicaciones, que la cultura jurídica es muy similar. Por ejemplo, cuando hablaba Jacinto Coutinho, los autores que nombraba son los que leemos nosotros, y eso te marca la vinculación que hay entre uno y otro sistema. Y entonces lo veo con muy buenos ojos, me parece muy bueno y creo que hay que ir hacia ese lado. Bueno, agradezco su presencia y que siga disfrutando del Congreso. Por favor, el agradecido soy yo y me siento más que contento de estar acá, que como les digo, estoy como en casa. Gracias. Gracias a usted. Patrícia Barazetti é graduada em Psicologia, especialista em intervenções psicossociais e mestre em Educação. É pesquisadora em assuntos relacionados a temas sociais, já tendo atuado na prática com adolescentes infratores, crianças vítimas de abuso sexual, violência intrafamiliar, homicidas em série e outras formas de violência. Capacita profissionais na identificação de indícios de violência sexual contra crianças e adolescentes. Possui carreira como docente de cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia e Direito. Também é assistente técnica forense em diversos estados do Brasil. Então, pessoal, eu vim falar para vocês, em especial hoje, sobre a prova técnica dentro do processo criminal, a prova psicológica. Obviamente, tudo que eu vou falar aqui vai se aplicar também a situações gerais de processos envolvendo crime. Mas, em especial, a minha atenção hoje é para o 217A, que é o estupro de vulnerável. Por quê? Porque hoje isso está voltando no judiciário. E está voltando no judiciário não é porque é real, porque, não que não seja, não me interprete de maneira inadequada. Porque nós temos uma juíza chamada Jaqueline Cherny, ela é paulista, muito querida, eu conheço pessoalmente, tem uma fala dela vinculada na rede social, em que ela diz que 80% das acusações de abuso sexual hoje no judiciário são falsas. Quer dizer que não existe estupro, não existe abuso? Não. Quer dizer que para falar, e aí as
colegas psicólogas estão aqui para validar essa minha fala, para falar sobre isso é muito difícil. É muito traumático e é muito doloroso. Por uma acusação se tornar, uma acusação real, se tornar palpável no judiciário, ela vai percorrer um caminho incerto e muito sofrido para aquela vítima e para aquela família. E o que acontece hoje no judiciário? O judiciário não sabe fazer a prova. Essa é a realidade. Como falaram aí na minha apresentação, hoje eu atuo em quase todos os estados do Brasil. Rio Grande do Sul a Rio de Janeiro, todos os estados eu tenho casos, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, e eu vejo mais do mesmo todos os dias, e isso é preocupante. Nós vamos conversar agora com a psicóloga Patrícia Barazetti, psicóloga jurídica e assistente técnica, que veio falar sobre a prova técnica no processo penal. Boa tarde. Boa tarde, querida. Uma satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa, espero que tenha gostado da nossa cidade. Patrícia, eu gostaria que tu comentasses um dado que me chamou bastante a atenção. Tu dissestes que 80% das denúncias de abuso costumam ser falsas. Por que um número tão alto? Essa é uma estimativa, né? É uma fala que eu sempre digo que é, inclusive, de uma juíza chamada Jaqueline Cherulli, de São Paulo, e infelizmente hoje a gente vive numa sociedade que está desprovida de valores de família, de valores empáticos, e penso, né, pela minha experiência, que as falsas acusações elas vêm mobilizadas pelos próprios movimentos narcísicos dos sujeitos. Então é aquela mulher que está doída porque o relacionamento acabou, porque não se viu satisfeita nas suas expectativas, olha para a criança que tem 4 ou 5 anos e diz assim, né, o padrasto ou o pai, o avô. É muito comum eu receber denúncias em relação a avô, em que tem outros netos que defendem, netos pequenos que os pais dizem, não, mas o meu filho convive com esse avô. Por quê? Porque ela está mobilizada pelas suas questões internas a punir aquele sujeito. Então isso passa pela via da perversão. A maioria das falsas acusações eu entendo que passam pela via do funcionamento perverso dos sujeitos, e as denúncias reais que deveriam chegar, das situações reais que deveriam chegar no judiciário, não chegam porque, como eu falei, é doloroso falar sobre abuso sexual, é doloroso falar sobre trauma. Então não é fácil para uma criança verbalizar, leva anos para quebrar aquele ciclo de silêncio. E aí tem outros mecanismos, como a síndrome do segredo e outras situações conhecidas na psicologia que vão sustentar esse silêncio da não denúncia. A senhora também disse que o nosso judiciário, na verdade, não está preparado. A senhora acredita que o número de psicólogas, a senhora também comentou que o número de psicólogas nessa área ainda é muito baixo, mas a senhora acredita que o judiciário teria que estar mais preparado no sentido, de repente, de ter mais concursos nessa área? Com absoluta certeza, o judiciário precisa se municiar e se paramentar, sim, de profissionais. Mas eu entendo que, para além de termos mais profissionais preparados dentro do judiciário, nós precisamos ter juízes que entendam dos protocolos. Muitas vezes eu encontro juízes que são conhecedores, tem aí juízes até no Rio Grande do Sul, é um estado que tem um déficit menor em erro, mas os juízes precisam entender que uma entrevista prévia é diferente de uma escuta especializada, que é diferente de um depoimento especial, que é diferente de uma avaliação psicológica, eles não podem colocar isso no mesmo peso e da mesma medida. Então, o juiz que está numa vara que vai julgar crime sexual precisa estudar psicologia e sexualidade humana, senão ele vai sair prejudicado nessa compreensão do processo e principalmente das provas, não dos procedimentos jurídicos, mas as provas psicológicas que envolvem esse processo. Bom, agradeço muito a sua contribuição, espero que fique final de semana para aproveitar a nossa cidade. Eu que agradeço, a cidade é acolhedora, com certeza, tenho colegas aqui, não é a primeira vez, mas voltarei sempre e vou desfrutar mais um pouquinho da região. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. O professor Juan Fagundes é doutor em Direito e Ciências Sociais. Foi professor de Direito Penal na Universidade da República Oriental do Uruguai de 1988 a 2017, conferencista renomado em vários países latino-americanos e é o diretor do escritório jurídico Fagundes Advogados desde 1991. Yo, que es la tercera vez
13 años que vengo a este lugar y vine otra vez a la Intendencia el año pasado, invitado por el Colegio de Abogados de la Ribera. Por lo tanto, para mí no solo es un honor, sino que es algo que trato de cumplir porque me encuentro con amigos muy gratos y con nuevas amistades y materializando amistades que no habíamos podido materializar en Montevideo, ahora analizando que está acá presente, que pude escuchar de la mano por lo menos. Voy a tratar de hablar despacio, el portugués no sé, no puedo decir absolutamente nada porque las canciones de Brasil, algunas me sé de memoria, pero tampoco puedo decir que me entiendo el contenido, porque no acompaña la piel. Yo soy de la época de Richie, de la época de, no sé, se fue a Ritalin, bueno, otros. Ahora no me puedo acordar, pero tengo mucha música brasileña en la cabeza. La idea de conversar con ustedes hoy voy a tratar con toda modestia de plasmar un poco nuestra realidad procesal penal, con cual cambio lo que yo es como mandatorio lo que sobre nuestra realidad procesal penal y después tratar de mezclar eso con el derecho penal sustantivo y los principios del derecho penal. Nosotros ingresamos en el proceso acusatorio en 2017, tal vez el disertante que me precedió, uruguayo, ya ha hablado sobre el proceso penal uruguayo, por lo tanto, tal vez yo sea reiterativo, pero como te escuché, yo hablo de otro punto de vista. Vamos a conversar ahora con el abogado Juan Fagundes. En primer lugar, yo quería preguntarle, en su opinión, cuando comparamos los procesos jurídicos de Uruguay y Brasil, ¿usted diría que ellos tienen más semejanzas o discrepancias entre sí? No, tienen semejanzas en el tratamiento de la prueba para juicio. El proceso brasilero controla la prueba del juez de juicio, en el proceso uruguayo la controla el juez de garantías, en lo que personalmente me afilio más al proceso brasilero. Sin embargo, el juez mantiene la posibilidad, aún habiendo absuelto el fiscal, en el sentido de que en el juicio se da cuenta que no va a seguir, el juez igual puede condenar. Y eso, personalmente también, para mí, significa la violación del acusatorio, porque uno de los pilares del proceso acusatorio es que la acción la lleva adelante la Fiscalía. Y si la Fiscalía la retira, el juez no puede condenar. Usted fue el tercer panelista de este día, lo que me llamó la atención, que demostró preocupación con lo que parece ser una realidad en Uruguay y Brasil en relación a que los jueces acostumbran preguntar más de lo que deberían, cuando en realidad deberían ser un mediador en el proceso y mantenerse más como un mediador y garantir que las partes, tanto defensa como fiscalía, hablaran, el imputado, y después él juzgara y garantiera que el resultado fuera un juicio justo. ¿Por qué se da eso? Porque cualquier intervención del juez en la prueba
va a implicar que él, desde su subjetividad, tenga cierta intencionalidad, ya sea a favor del justiciable o no, pero tal vez la respuesta que obtenga perjudique al justiciable, y eso va en contra de que el juez genere con sus preguntas, inclusive con una pregunta aclaratoria, un perjuicio para quien se defiende, porque eso ataca además el principio de defensa y el principio de favor reo, indubio pro reo. Entonces, nada que afecte en el juicio de este tipo acusatorio desde el juez puede desarrollarse. Está vedado el juez de intervenir en la construcción de la decisión a través de sus preguntas, o sea, estaría el juez haciendo prueba y el juez en el acusatorio no puede hacer prueba. Lo que hace es controlarla y controlar en juicio el diligenciamiento de la prueba. Después de lo que resulte de esa prueba de las partes, él sacará su sentencia. Bueno, y cambiando un poquito de tema, nosotros vivimos, hablando un poquito de Mercosur, cuando nació el Mercosur, los ciudadanos acá de la frontera Rivera Libramento fueron los primeros a decir, no, si existe una ciudad que es el corazón de Mercosur, esta ciudad es Rivera Libramento, porque para nosotros es una sola ciudad. Pero parece que quedamos trancados en la burocracia y el Mercosur no anduvo mucho. Estamos ahí hasta hoy esperando el aeropuerto binacional, pero cuando vemos congresos como el Defender, parece que sentimos como que, bueno, tal vez sea posible. ¿Cómo ve usted el Defender? Bueno, yo me tomé el atrevimiento de también hablar sobre el proceso brasilero porque me parecía que estando en este lugar que justamente es donde coexisten dos nacionalidades, me parecía hacer un planteamiento de las dos realidades procesales. Entonces, me parece que lo que tú decís es algo de lo que yo propuse hoy acá, o sea, no hablemos cada uno desde su lugar, sino que tratemos de comprender nuestras realidades para buscar la mejora de ambas en lo que haya que buscar. Bueno, le agradezco por su participação, disfrute su café. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. O advogado Alexandre Vanderlich é doutor em Direito, mestre em Ciências Criminais e especialista em Ciências Penais pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor permanente de Direito Penal Empresarial e Compliance no curso de mestrado profissional em Direito do IDP em Brasília. Também é professor convidado de Direito Penal Empresarial no IMPER, em São Paulo. Exerceu a docência do Direito Penal na PUC-RS por mais de 20 anos, sendo coordenador do Departamento de Direito Penal e Processual Penal e do curso de pós-graduação em Direito Penal Empresarial, estando atualmente licenciado. Foi conselheiro estadual da OAB-RS e conselheiro federal da OAB. Também foi diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem e coordenador da Comissão de Direitos Humanos. As moedas digitais realmente, com a legislação que nós temos de lavagem de dinheiro, tem vários autores, vários professores trabalhando com isso. Afinal de contas, tem várias maneiras de se fazer as operações com as moedas digitais. E uma delas é com o token. E esse token ele pode sair daqui da fronteira e aqui de Livramento para Rivera, dentro do bolso do casaco do sujeito. Então há algumas vozes muito minoritárias que dizem que esse ativo não é capaz de praticar lavagem de dinheiro. A professora Heloísa Sterito pensa divergentemente, o professor Paulo Bottini também, eu acho que está correto, isso não vai vingar no Brasil, porque evidentemente que nós temos uma experiência com a lei de lavagem de dinheiro, que ganha muita força com a Operação Lava Jato, com as alterações legislativas, e eu vejo muito pessimismo
que a política criminal desses delitos econômicos e empresariais cada vez mais seja de esquerda ou de direita. A política criminal de punitivismo é o mesmo. Ontem mesmo, anteontem, teve uma alteração no artigo 288 do Código Penal, que é a organização, a associação criminosa, imputando praticamente uma responsabilidade objetiva naquele parágrafo. E esse é o problema, Santiago, porque a mesma legislação que vai aplicar para os delitos contra a vida, os delitos de tráfico de drogas e os delitos hediondos, vai ser aplicada no ambiente empresarial. A mesma associação, porque se não faz a discussão da acessoriedade do direito penal econômico e empresarial, etc., são os mesmos institutos. Então, as moedas digitais, eu acho que é um tema à parte, não estou preparado para enfrentá-lo, sei muito pouco sobre isso. Tem pesquisas importantes na minha instituição de ensino lá, tivemos um debate recentemente, mas eu acho que o Brasil ainda vai ter que se debruçar sobre isso com uma melhor legislação. Vamos falar agora com o advogado Alexandre Vanderlich, que esteve aqui no Defender falando sobre crimes bancários e lavagem de dinheiro. Doutor Alexandre, como esses crimes afetam a fronteira? Bom, eu primeiro quero agradecer ao Defender, na pessoa do Dr. Luiz Eduardo Rosa Dávila, dizer que é uma satisfação poder trabalhar nesse evento com os colegas uruguaios, com os colegas brasileiros. Acho que é um tema fundamental e importante, então quero agradecer o convite e dizer que o sistema financeiro nacional, a lavagem de dinheiro no Brasil e no Uruguai, é um dos temas das minhas investigações de estudo e por isso resolvi enfrentá-lo aqui na fronteira, porque se tem hoje uma concepção que não respeita muito os limites culturais daquilo que é feito aqui, tratando algumas empresas idôneas como organizações criminosas, uma legislação muito severa, por uma falta de estrutura da troca da moeda na nossa fronteira. O Rio Grande do Sul, né, Santana do Livramento, faz parte da 4ª Região da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É o tribunal que julga os casos da Tríplice Fronteira. Portanto, a nossa jurisprudência, no que tange ao câmbio, as operações ilegais, a evasão, a manutenção de dinheiro fora do país, não declarado, ela é sempre pioneira e acaba dando eco para os outros tribunais do Brasil. Então, eu resolvi enfrentar esse tema porque é um tema de interesse de todos os uruguaios e brasileiros que militam na justiça criminal dos chamados crimes econômicos. Doutor Alexandre, a gente sabe que o senhor esteve intensamente ligado à questão, à Operação Lava Jato, e que é uma operação que, no momento que estava ocorrendo, né, deu uma esperança muito grande aos brasileiros, e depois que acabou da forma que acabou, ficou meio que uma sensação amarga no brasileiro. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? A gente pode ter esperança que ela retome? Eu sei que estamos num momento difícil do país, mas qual a sua avaliação sobre o resultado final? Bom, acho que hoje, depois de 10 anos da Operação Lava Jato, já se pode fazer algumas assertivas mais, com algumas análises mais corretas, né? Já tem um legado da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato nos mostrou muito detalhadamente um sistema patológico de corrupção que envolvia o setor privado, as construtoras, o setor público com as nossas estatais e o setor político com os nossos parlamentares. Então, esse sistema que foi desestruturado pela Operação Lava Jato, infelizmente, cometeu alguns excessos na violação de competência e de outras garantias, que demorou para ser reconhecido, mas acabou sendo reconhecido. Eu acho que o grande legado nós temos que combater esse tipo de criminalidade dentro dos limites da legalidade para que essas pessoas possam efetivamente ser punidas, sem deixar nenhuma brecha para uma nulidade, ainda que se possa discutir as razões da nulidade, o porquê da demora do reconhecimento disso, né? Mas de fato, a qualquer persecução penal por esses crimes graves que assolam o nosso país há décadas, que é a corrupção, elas têm que ser feitas dentro de uns limites da legalidade. Ali houve alguns atropelos pelo magistrado, na minha opinião,
magistrado de Curitiba, o então Dr. Sérgio Moro, violou algumas regras processuais que demoraram anos para ser reconhecidas, mas acabaram sendo reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. E isso não pode acontecer. Nós podemos ter um magistrado que se exonera, que vai trabalhar no Ministério da Justiça com opositor de um componente político que não é bom para ninguém, né? Agora, os fatos que a Lava Jato abriu e descortinou são fatos verdadeiros, são fatos que aconteceram, são pagamentos de propina e de corrupção que aconteceram. Então, tive um trabalho importante lá de acordos, levei pessoas a fazerem acordos importantes, e tenho convicção de que aqueles fatos realmente são fatos narrados com veracidade. Me veio agora à mente, o senhor acredita que, por exemplo, seria necessário, visto o que aconteceu na Lava Jato, por exemplo, que existisse uma lei que proibisse os magistrados de entrarem na política após concurso? Por uma questão que os casos estão ficando muito midiáticos ultimamente. É um tema muito sensível, mas que, se a gente olhar para o mundo, há legislações específicas de quarentena para promotores, juízes, funcionários públicos em geral. E eu acredito que é um tema que a gente tem que avançar. Nós temos muitos problemas dentro do judiciário. A politização do judiciário é um deles, mas nós temos, na minha opinião, férias excessivas de 60 dias, o Poder Judiciário não pode mais conviver com isso. Nós temos que ter uma boa política salarial, de investimento, mas nós precisamos capacitar melhor também os magistrados, e eles também têm que ser responsabilizados pelos erros que cometem. Então, assim como o advogado que comete erro tem que ser punido, o magistrado também que comete uma usurpação. Temos uma certa leniência com o abuso de poder. Então, quem age equivocadamente, na minha opinião, tem que ser responsabilizado. Mas, respondendo à tua pergunta, penso que sim. Penso que a aposentadoria é diferente da exoneração. O sujeito se aposenta, bom, ele é livre para fazer o que quiser, mas a exoneração para cargos políticos e para cargos e para funções de governo, eu penso que nós precisamos regular a matéria. E para terminar, o senhor como penalista, como é que o senhor vê um Congresso como defender? Eu sou um admirador do Congresso. Nós tivemos aqui vários professores de Montevidéu, que eu fiquei muito impactado com a palestra. O presidente da Ordem aqui presente, da Ordem do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, o professor Jacinto Coutinho, um dos grandes processualistas brasileiros, o Luiz Eduardo Dávila, a OAB local, vocês todos os defender, colocaram Santana do Livramento e Rivera no marco dos eventos jurídicos do país. Então esse evento ele vai crescer cada vez mais, nós estamos retornando para os eventos presenciais, e eu tenho convicção que no próximo ano o evento ganha ainda mais força, porque o que sai daqui é um grande intercâmbio de ideias para a melhoria do sistema punitivo brasileiro e uruguaio. A advogada Laura Robato é membro do Instituto Penal e Criminal desde 2000. Futura coordenadora do curso de Direito Penal da Universidade Udelar, professora concursada da Universidade Udelar desde 2011. Mestranda na Universidade de Rosário, na Argentina, tendo como orientador o professor Eugênio Zaffaroni. Também exerce a profissão de advogada exclusivamente na área penal. ¿Por qué digo lo del derecho penal expansivo que parece tan raro? Bueno, ustedes vieron la anterior, que yo la he puesto, no sé cómo puede ver acá, lo para atrás, acá. Yo puse que mi tema de hoy era el rol de la defensa en los delitos sexuales. ¿Por qué los delitos sexuales? Bueno, porque generalmente lo que está pasando en Uruguay, sobre todo en Montevideo, es que los colegas no quieren ejercer la práctica de los delitos sexuales. No porque entiendan que los delitos sexuales no les gustan, sino por las dificultades que está teniendo la defensa en este tipo de delitos. ¿Cómo me parece a mí que hay que encarar este tema? Bueno, a la inversa de cómo se está encarando. A la inversa de cómo se está encarando hoy el proceso. Primero por los aspectos sustantivos, después por los aspectos adjetivos y después por los aspectos prácticos. ¿Por qué digo eso? Porque yo escuché acá desde la mañana que se estaba hablando del proceso penal y cómo el proceso penal se había comido de alguna manera al derecho sustantivo. Bueno, en realidad nadie habló de algo que está pasando también hoy, o si lo hablaron yo no lo escuché o no lo entendí, que para poder ingresar el derecho sustantivo
y sobre todo de naturaleza sexual, primero tenemos que sortear el tema de la litigación. ¿Por qué parecería que todo es litigación? Hoy a mí me hablan de Discovery, yo lo busco en el CPP, en el Código de Proceso Penal, y no encuentro la palabra de Discovery. Vamos a hablar ahora con la abogada Laura Robato. Doctora Laura, me llamó la atención que usted dijo que la defensa en Uruguay tiene derecho solamente a 2 abogados cuando la Fiscalía no tiene esa restricción de números. ¿Los abogados se están movimentando, haciendo algún tipo de movilización para que esto cambie? Bueno, en realidad el tema es así. Por ley el CPP dice que cada imputado puede tener hasta 2 abogados. Cuando vas a juicio, la Fiscalía no tiene un límite, entonces va con 4 fiscales de un lado, más unidad de litigación, más unidad de lo que se te pueda ocurrir. El tema no es solo movilizarse para lograr esto, porque esto no sería de las cosas más trascendentes, sin perjuicio de que, bueno, de que te puede perjudicar en una defensa. Nosotros tenemos una asociación de abogados penalistas donde lo que queremos es una reforma integral del Código de Proceso Penal, porque nuestro Código de Proceso Penal, que fue aprobado en el año 2017, ya sufrió 17 modificaciones y hoy por hoy ya no es la idea original que estaba y se transformó prácticamente en un Frankenstein, donde lo que han hecho estas sucesivas modificaciones es ir en contra de los derechos del imputado. Parece que lo políticamente correcto se pasó de ser simplemente activismo político a perjudicar la defensa de los imputados por parte de sus defensores. En su opinión, ¿existe la posibilidad de que esa política injusta que usted expuso retroceda de alguna forma? Es muy difícil porque en Uruguay le ha tocado este tipo de planteamientos injustos, y digo injustos porque después se han archivado las denuncias y no se ha visto realmente un movimiento de parte del sistema político que encare este tema para volver al equilibrio. El equilibrio implica una verdadera protección de la víctima que es correcta en determinados delitos, pero también salvaguardar los derechos del imputado. ¿Qué quiero decir? Que en este momento, según yo lo veo, en Uruguay no están dadas las condiciones políticas criminales para que se pueda volver a ese equilibrio o se pueda lograr ese equilibrio. Y para terminar, ¿qué le parece este tipo de congreso? Estábamos hablando de que, bueno, el Mercosur infelizmente no salió de papel, estamos en la burocracia, pero acá sí lo vivimos en la práctica. Y ese tipo de congreso es lo que intenta que él se transforme en una realidad. ¿Cómo ve usted a defender? Bueno, la verdad que yo estoy encantada. Es la primera vez que vengo. Aprendí muchísimo. En algunos momentos me costó entender un poco el idioma, pero de lo que entendí me pareció bárbaro. Me pareció también que fuera de diferentes áreas, la psicológica, la política criminal, el derecho procesal penal, el derecho penal sustantivo y bueno, y la realidad que está pasando en los 2 países, que bueno, en lo que a mi tema respecta, tuve el beneplácito y la tranquilidad de alguna manera de saber que está pasando parecido en otra parte del mundo, ¿no? En Brasil, porque me lo dijo un docente también acá. Entonces, para mí es sumamente interesante, estoy encantada y agradezco mucho que me hayan invitado a participar. A juíza de Direito Joseline Vargas é formada com laurea acadêmica pela Universidade de Caxias do Sul. Possui especialização em Direito Público pela Faculdade Projeção e especialização em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. É pós-graduada em Direito de Execução Penal pelo SEI Acadêmico. Foi aprovada em primeiro lugar no concurso para juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com posse em setembro de 2010 e desde junho de 2020 atua como juíza de Direito na primeira Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul. E queria dizer para vocês que para mim é uma honra poder falar sobre a execução penal e o sistema prisional, que é um tema que muitas vezes ele é esquecido nas faculdades, né, dado pouco tempo para ele, e que é uma realidade que na teoria normalmente também é bem diferente da prática. Então hoje aqui eu vou passar um pouquinho para vocês dessa realidade, e o tema que eu escolhi para falar é o papel do magistrado como garantidor de direitos na execução penal. Por que esse tema, gente? Porque numa
do magistrado, que é essa função de inspecionar as casas prisionais, de estar dentro da casa prisional, vendo as condições de cumprimento da pena e atuando em prol de uma reintegração social. Então, essa é a razão da escolha do tema. Eu trabalho já há 5 anos numa vara de execução criminal em Caxias do Sul. É uma vara de execução penal com competência ampla, tanto para execução da pena privativa de liberdade, penas restritivas de direitos, tem também a execução das penas de multa, ou de uma perseguição penal, e ainda a fiscalização de todas as casas prisionais da Serra Gaúcha. Agora com a juíza Joseline Vargas, que palestrou sobre o papel do magistrado como garantidor de direitos na execução penal. Bom dia. Bom dia. A senhora saberia me dizer na prática o percentual de juízes que se preocupam em garantir os direitos dos apenados na execução da pena, fazendo efetivamente visitas aos presídios, como a senhora faz? Olha, a gente não tem um percentual, tá? Mas é uma obrigação legal de todo juiz da execução criminal fazer essas inspeções mensais nas casas prisionais. Cada um tem a sua postura, tem colegas que são mais atuantes, que gostam de ouvir os presos, que fazem uma inspeção mais completa, e tem colegas que fazem mais aquela inspeção mais estrutural, mas vai do perfil de cada colega. A senhora, na sua palestra, afirmou e mostrou, através de dados e fotos, a completa falência do sistema prisional brasileiro. A sociedade tem uma noção dessa realidade, mas eu acredito que a sociedade que paga uma carga tão alta de impostos e vive aterrorizada e trancada dentro de casa, fica meio dividida. E o Estado, que não consegue nem dar segurança para a sociedade e nem garantir que o direito dos presos seja cumprido, está falhando completamente em todas as frentes. O que a senhora acredita que poderia ser feito a médio e longo prazo, porque a gente sabe que a curto prazo é meio impossível, para resolver esse problema? É que investir no sistema prisional também é investir em segurança pública. Às vezes as pessoas não enxergam isso, porque em relação aos presos, as pessoas têm muita restrição. Mas garantir vagas no sistema prisional, garantir que o Estado efetivamente atue de presença plena, que ele não abra espaço para as organizações criminosas, é investir também na segurança pública. E as ações são em duas frentes, né? A gente tem que garantir direitos dentro da casa prisional, garantir esses direitos mínimos para evitar que aquele preso precise depender de uma organização criminosa, mas também a gente tem que garantir direitos fora das casas prisionais. Então não se defende que se invista na casa prisional e não fora. Não, ao contrário, a gente defende essas duas frentes. Tem que investir em educação, tem que investir em moradia digna, em saneamento básico, para que essas pessoas, esses jovens, essas crianças, elas não enxerguem, por exemplo, no tráfico, uma oportunidade para melhorar de vida, que elas tenham efetivamente acesso ao estudo, a uma profissionalização, para elas terem condições dignas de vida também. A senhora diria, então, que a curto prazo, a senhora acredita que o mais rápido a ser feito é aumentar o número de vagas no sistema prisional? Também é uma ação importante, ter mais vagas no sistema prisional e ter efetivamente garantir direitos mínimos dentro das casas prisionais. Só que, claro, isso isolado não resolve o problema, né? A gente precisa de toda uma atuação integrada da sociedade, em especial também garantindo políticas públicas. Para terminar, os projetos de educação e profissionalização que a senhora implanta nos presídios que estão sobre a sua coordenação são atividades simples. Por que é tão difícil que outros presídios, ou vamos dizer assim, que eles sejam implantados em todo o Brasil? Que na realidade, mesmo na região da Serra, ali que a gente tem uma atuação mais forte, ainda assim o trabalho e o estudo ele é para poucos presos. Por quê? Porque a gente não tem grandes espaços e também não tem empresas interessadas em colocar pavilhões de trabalho nas casas prisionais. Que isso é uma política que deveria ser mais explorada, inclusive ser mais explicado para a sociedade, que é para a sociedade mesmo é um investimento ter pavilhões de trabalho, ter trabalho dentro das casas prisionais. Para a empresa também é vantajoso, porque a empresa, quando ela coloca um pavilhão de trabalho numa casa prisional, por exemplo, ela não precisa seguir as regras da CLT. Então, o salário é menor, ela não tem direitos trabalhistas. Então, para a empresa é vantajoso poder levar máquinas e trabalho para o sistema prisional, mas também para o preso é vantajoso porque ele vai aprender uma profissão, ele vai se ocupar lá dentro e ele vai conseguir efetivamente, depois que ele sair, ter uma colocação.
Então, na realidade, falta uma ação da sociedade de entender a importância e dessa possibilidade, que muitas pessoas não conhecem que a empresa delas pode efetivamente colocar máquinas dentro de uma casa prisional e garantir trabalho lá dentro também, né? Nós temos um percentual muito pequeno de presos que efetivamente trabalham em estudo por causa dessa falta, dessa escassez de vagas no sistema. O doutor Fernando Sodré é advogado, diretor da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, ex-delegado-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em supervisão escolar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras do Rio de Janeiro, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro do Rio de Janeiro, doutor em Direitos Humanos pela Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e pós-doutorando em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul. Movimente eu fico entediado. Então a advocacia nesse ponto bem comparado com a Polícia Civil, nós de tédio a gente não morre, né? Então a gente tem bastante coisa para correr atrás. Então, gente, muito obrigado. Prazer aí. É uma honra estar aqui nesse palco aqui como falar do nosso presidente, Dona Lamar. Agora com o advogado Fernando Sodré, ex-chefe da Polícia Civil e agora diretor da Secretaria de Turismo. Doutor Fernando, antes de mais nada, o senhor é um recente advogado, eu quero que o senhor nos conte aí como é que está sendo essa transição da polícia para a advocacia, o que mais tem lhe chamado a atenção? Olha, a transição primeiro está muito tranquila, posso dizer assim. Eu sempre tive uma identidade com alguns temas defendidos pela advocacia, uma forma de enxergar o direito penal, o processo penal. Eu sou professor há mais de 20 anos também, então essa afinidade já existia. Nós sempre tive uma postura muito clara de respeito aos advogados, de respeito ao exercício da advocacia, o que para mim não foi assim uma dificuldade, essa transição da atividade policial como delegado para exercer agora as atividades de advogado. Por sinal, estou muito satisfeito, estou me sentindo muito bem na função, tenho aí participado de atividades na Ordem dos Advogados, debatido, trabalhado já em alguns casos. Então, para mim está sendo um desafio novo, mas como o desafio ele me motiva, eu estou muito satisfeito, gostando muito. E aproveitando para cada vez mais aprofundar e entender mais o fenômeno criminal. Estava atuando do lado da polícia, da investigação criminal, agora estou atuando agregando esse conhecimento na área que envolve a defesa dos acusados aí. Como é que o senhor vê um congresso tipo defender essa unidade entre os dois países? Eu acho maravilhoso, achei uma iniciativa muito interessante, juntar Brasil e Uruguai em pautas que digam com a defesa, que digam com o direito de defesa, que digam com o exercício da advocacia, com o exercício da democracia. Eu acho que isso tudo fortalece não só os laços entre os países, mas entre as instituições, e principalmente o direito ele é construído conjuntamente. Então eu acho que isso aí traz experiência e crescimento para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado, é um prazer de estar aí. O doutor Leonardo Lamacchia é o presidente da OAB do Rio Grande do Sul desde 2022. É advogado formado pela PUC do Rio Grande do Sul e sócio do escritório Lamacchia Advogados Associados. É especialista em direito empresarial, professor de direito societário no Centro Miguel Reale, dirigido por Paulo de Barros Carvalho e presidido pelo ministro Luiz Fux. O doutor Lamacchia também foi conselheiro da OAB Rio Grande do Sul por 3 gestões. Segunda edição não é fácil. Então, meu respeito, minha admiração, meu carinho por ti. Fiz questão de vir exatamente para dizer de viva voz aqui, Luiz Eduardo, que foi presidente da nossa subseção e é um grande conselheiro estadual. Tenho muito a te agradecer por que nós estamos fazendo juntos no nosso Conselho Pleno. A nossa gestão está focada em melhorias no dia a dia do exercício da advocacia criminal. Convênio com as polícias prerrogativas. Isso é um trabalho preventivo de prerrogativa. Eu tenho dito, nunca ninguém tinha falado em atuação em prerrogativa repressiva e preventiva, Renato. Nós instituímos a lógica
Porque nós sempre atuamos na defesa de prerrogativa de forma repressiva. Uma advogada foi desrespeitada numa delegacia, o que a gente fazia? Manda lá a SEDAP, representa contra o agente, faz um desagravo. Isso tudo é ação repressiva e posterior ao fato. E aí o que eu pensava? Nós temos que mudar essa cultura. Nós precisamos mudar essa cultura. E aí vem a ideia que eu submeti ao então chefe de polícia, Fernando Sodré, que nós tivéssemos um espaço de fala de 1 hora e meia, 2 horas, nos cursos de formação da polícia. Para que a polícia compreenda o nosso modelo mental, as nossas dificuldades, e para que nós possamos também compreender as dificuldades que o delegado muitas vezes tem na condução da investigação, que o agente muitas vezes tem. E estão em curso esses espaços de fala na formação de novos policiais. Nós já estendemos para a Brigada Militar, nós já temos espaço de fala nos cursos de formação do Ministério Público, da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Polícia Penal. Foram quase 2.000 agentes, desde que nós lançamos isso, capacitados em prerrogativas da advocacia, e não só isso, gente. Nesta relação inicial entre advocacia, agentes de segurança, OAB e as respectivas instituições. Eu tenho certeza que isso é um trabalho de médio, de longo prazo, mas eu tenho certeza que isso vai mudar a nossa cultura. Delegacia de Crimes Cibernéticos, quem aqui, levanta a mão aqui, quem não está incomodado? Quem não está incomodado com o assunto dos golpes? Todo mundo, né? Quem não é vítima de golpe? Eu fui, esses dias, fazer uma fala na imprensa, terminei de falar, nossa, acho que os golpistas ficaram incomodados com a minha fala e já começaram a fazer golpe usando a minha foto e o nome do meu escritório. Nós vamos falar agora com o presidente Leonardo Lamacchia, que encerrou o segundo Defender Encontro Binacional de Direito e Processo Penal, evento que trouxe nomes de grande relevância na prática da advocacia penal no Brasil e no Uruguai. Presidente, além da sua palestra que visou divulgar algumas ações da sua gestão neste ano que está acabando, o senhor veio com uma missão especial. Qual é ela? Lançando a campanha, nós instituímos a Comissão do Tribunal do Júri, essa ferramenta, né, essa instituição extremamente democrática de participação popular, que é o Tribunal do Júri. Então a OAB instituiu a sua comissão e, a partir de uma ideia dos colegas da comissão, nós lançamos esta campanha que vamos veicular agora de forma ampla. A defesa tem a palavra, para cada vez mais nós reafirmarmos a importância da observância, a importância de que sejam observadas as prerrogativas de advogadas e advogados, falando em nome do cidadão. Então, a campanha, a defesa tem a palavra, ela visa exatamente isso. Reafirmar a luta pela sustentação oral, reafirmar as lutas da ordem em defesa de prerrogativas que não são do advogado nem da advogada, são do cidadão, como eu afirmei também ali. Para nós da TV da Fronteira é uma honra cobrir o Defender, porque nós sabemos que a OAB do Rio Grande do Sul sempre está à frente no sentido de defender as liberdades, né? É muito bom estar aqui. Eu estava vendo a sua palestra, o senhor falando a respeito dos crimes que estão acontecendo e que a OAB está se mobilizando para falar com as plataformas, né, o WhatsApp e esse tipo de plataformas, para que eles sejam responsabilizados a respeito dos golpes que estão acontecendo. O que está sendo feito nesse sentido? Eu até agradeço a pergunta e aproveito a grande audiência de vocês para alertar a população em relação ao golpe do falso advogado. Se o senhor recebeu uma mensagem de e-mail ou de WhatsApp com um pedido de depósito para a liberação de uma ação judicial, de um precatório, não faça esse depósito. Entre em contato com o seu advogado de confiança, vá no escritório dele, ligue para o escritório ou faça contato pelo número que tem registrado, mas não responda a esta mensagem e não faça o pagamento. Esse golpe do falso advogado ele tem se espalhado por todo o Brasil e nós temos uma série de ações e medidas efetivas que a Ordem instituiu. Agora vamos começar as conversas tanto com as empresas de telefonia quanto as administradoras das plataformas, porque a ferramenta pela qual o crime é realizado é o aplicativo de mensagem e é um telefone celular. Então nós precisamos do engajamento. Essas empresas privadas acabam tendo, sim, que ser chamadas à sua responsabilidade. Presidente, e em relação ao Defender, como é que o senhor vê essa integração entre Brasil e Uruguai e a importância desse congresso para os advogados penalistas? Eu achei espetacular a ideia do Luiz Eduardo quando ele me falou no ano passado, porque Brasil, Uruguai e Argentina, nós somos todos gaúchos, nós já temos uma integração cultural, né? Nos nossos hábitos, na criação de gado, enfim, nas nossas atividades econômicas e culturais. Então, nada melhor do que nós estendermos isso também ao meio jurídico para buscarmos ideias e
conhecermos um pouco da realidade do direito penal uruguaio, do direito penal argentino, do direito penal brasileiro. Então, excelente, parabéns Luiz Eduardo, parabéns a todos. E eu gostaria de chamar também, lembrando do protocolo, André, uma advogada e a nossa conselheira excepcional, Fábio Cavalcante, por favor, uma advogada criminalista, doutora Laura Robato, não está, não? Por favor, doctora Laura, una guerrera, una abogada que cuando Fernando me dijo, vamos a llevar a Laura, porque Laura va de cuchillo para las audiencias. Laura es una abogada que va de cuchillo para la audiencia y hoy es el que va con esta prueba de bala. Porque los jueces la quieren matar, esta me gusta. Y esta es de las mías. Doctor Juan Fagundes no está. ¿Cuál no? Bueno, una pena. Andrea, vení para acá, para andar la Florida, por acá, para acá. Pessoal, passo a palavra para o comandante. O senhor tem que fazer o lançamento da campanha. Bom, minha gente, de forma muito curta, que eu já falei demais. Esse grupo de advogados e advogados que o Luiz Eduardo chamou aqui são dos mais respeitados no Brasil e no Uruguai, na área criminal do Tribunal do Júri. Então, que lançamento simbólico, com a presença dos nossos dois presidentes, Cléia Carpe e Renato Figueira. Nós estamos lançando essa campanha, que vai estar em todas as mídias da OAB, que nós vamos levar para a imprensa, exatamente para conscientizar toda a população da importância da advocacia criminal, em especial no penal do Rio. A defesa tem a palavra e nós, como instituição, vamos continuar lutando, trabalhando para garantir a palavra plena de advogados e advogados do penal. Ninguém vai ganhar a advocacia. Obrigado! Está lançado no defender oficialmente a campanha A Defesa tem a palavra e ninguém vai calar a palavra da advocacia. Agora você vai acompanhar algumas das imagens que aconteceram durante os 2 dias do evento. O Dr. Luiz Eduardo pediu que nós agradecêssemos aos apoiadores do evento, entre eles a OAB do Rio Grande do Sul, a OAB Subseção de Santana do Livramento, o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, a Associação dos Advogados e Advogadas Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Seccional Rio Grande do Sul, a Escola Superior da Advocacia da OAB Rio Grande do Sul, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, o Colégio de Advogados de Rivera, a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, a Intendência de Rivera, a Universidade da Região da Campanha e a Universidade Federal do Pampa. Vamos ouvir agora a entrevista com o Dr. Luiz Dávila. Nós vamos falar agora com o organizador do Segundo Defender, o Dr. Luiz Eduardo de la Rosa Dávila. Dr. Luiz Eduardo, agora que terminou todo o congresso, qual a sua avaliação? Bom, a avaliação é a melhor possível. Foi bom, foi muito bom. Atingiu as nossas expectativas, superou de certa forma as expectativas pelas surpresas que tivemos positivas, né? Como agora, por exemplo, que vocês puderam presenciar aí a visita para prestigiar o evento Defender dos meus colegas advogados, conselheiros federais da ordem, conselheiros estaduais, né? E a alegria, a satisfação, a emoção de ver aqui estudantes de Bagé, estudantes de São Gabriel, estudantes de Uruguaiana, quem eu acabei de cumprimentar aí com a comitiva que vieram. Então, posso dizer agora, encerrado, antes não, né, porque o jogo só acaba no apito final, então posso dizer agora que foi um sucesso. O Defender veio para ficar, como eu sempre disse, né, houve um momento aí de indecisão, de fazer o segundo Defender, não, né, um momento, né, que foi crucial quando
meus colegas idealizadores, né, que eu sempre faço questão de ressaltar, não nasceu da minha cabeça apenas, né, do colega Xander Costa, do colega Richard Nogueira, que tiveram que se afastar por questões pessoais e profissionais, e ali surgiu uma indecisão, saio ou não saio, defender. E eu tenho uma coisa comigo, né, que é minha, que eu costumo dizer que no meu dicionário a palavra desistir ela não tem lugar. Eu não gosto de desistir. Dá certo, dá errado, bom, paciência, tem que fazer, tentar fazer. Então nós decidimos, e aí eu até agora me emocionei ali, um abraço que eu dei a Lauren, junto, quero fazer esse agradecimento aqui, a Lauren e ao Fernando, né, da sua agência, da sua empresa, Lauren Maciel e o Fernando, que foram junto comigo, ali estiveram sempre, né, junto comigo, e a minha família, né, o apoio da Nairângela, da minha mãe, a Glicida, da minha noiva, minha namorada, André, que me deram força para levar adiante esse projeto que não para. O Defender veio para ficar, né? E essa é a avaliação que eu faço, e está ali o Alexandre Vanderlich, uma sumidade, uma autoridade do direito penal e processual penal, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas do país e do mundo, porque ele palestra na Espanha, na Europa, na América Latina inteira, e ele me dizendo, Luiz, já tem o fulano quer vir, o Beltrano quer vir, então nós já temos 3 ou 4 palestrantes de renome nacional e internacional prontos para o terceiro Defender em 2027, se Deus quiser. Bom, da nossa parte, nós queremos agradecer a confiança na TV da Fronteira 100% digital e vamos levar o Defender para o mundo através do YouTube. Eu tenho certeza disso e eu quero parabenizar, eu acredito no trabalho de vocês, né? Eu não só, mas como irmão, mas como profissional, que eu sei que és uma estudiosa, e este amigo que está aqui atrás da câmera, o Eduardo, que é um amigo, um colega, porque fomos colegas de rádio, e eu sei do trabalho dele, da competência, e não é a primeira vez. Quando fui candidato também no partido, já indiquei o trabalho do Eduardo, sei, e tenho certeza de que vocês vão fazer um bom trabalho e vão longe. Por isso que o Defender trouxe, acredita no trabalho de vocês. Eu quero parabenizar pelo trabalho realizado, agradecer, e sei da excelência do trabalho que vai levar o nome do Defender, como tu disseste, para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Bom, nós queremos convidar você a se inscrever no canal da TV da Fronteira 100% digital, curtir, e se você gostou desse conteúdo que tem muito conhecimento, compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada.